Para você que se liga no radioglobo.com.br, o papo especial desse final de semana é com a presidente do Flamengo, Patrícia Amorim, já que nós temos alguns assuntos em pauta e que de repente em breve você, torcedor do Flamengo, pode acabar gostando bastante. O presidente já deve estar meio que imaginando exatamente qual deve ser a pauta, né? Eu sei que a gente ainda não tem nenhum contato feito, não tem projeto ainda estabelecido em relação ao Adriano. E aí eu queria discutir contigo, em tese, né, essa possibilidade da contratação do Adriano. A presidente do Flamengo, Patrícia Amorim, ela já está suficientemente convencida de que é uma boa alternativa, é um bom momento, é um bom negócio? Não, eu acho que as coisas aconteceram de uma forma intempestiva, né? Ninguém esperava, não estava na nossa organização orçamentária, nem o Flamengo tinha ou tem qualquer pretensão de contratar nenhum novo jogador. Mas, logicamente, como aconteceu isso, a gente para pensar, assim, sem dúvida. O vice-presidente de futebol, Coutinho, se não fez, acho que vai fazer esse contato. Vamos analisar como qualquer outro jogador que vem, passa por exames médicos. O que nós propusemos para ele é a porta aberta para ele se recuperar, auxiliá-lo no que ele precisar, se ele quiser treinar aqui. Agora, a contratação é um passo seguinte, dependendo das circunstâncias todas, que passa por uma possibilidade financeira, que passa por uma questão médica, né? E outras questões que são avaliadas pela comissão técnica. Eu sou dirigente, né? Quem determina ou encaminha para a diretoria o que deve ser feito, né, ou qual é a demanda, é o próprio futebol. Qual é a linha que a gente pode, nesse momento, seguir? É aquela de que o pai e a mãe não podem abandonar o seu filho, ou que, de repente, pelo aspecto técnico, desportivo, ainda é bastante interessante ter um Adriano? Os dois aspectos. É um jogador que tem uma afinidade com a torcida muito grande, e nós somos sensíveis a isso. É um jogador querido por todo o grupo, não tem nenhum tipo de rejeição, seja pelo treinador, ou diretoria, ou jogadores. E é um grande jogador, mas é um grande jogador em condições de jogo. Então, a nossa preocupação é saber qual é o time disso, qual é a situação real do Adriano e qual é a situação real do jogador Adriano. Em relação ao Adriano, pessoa queridíssima, que o Flamengo deve muito a ele, as portas estão sempre abertas. Sempre. Ontem, hoje, sempre. Em relação ao jogador, a gente tem que passar por essas análises, essa boa conversa. Tomara que tudo termine bem. Esse é o desejo de todos, né? Mas a gente tem que sentir que o jogador quer, tem que sentir a possibilidade real dele entrar em campo e jogar. Hoje nós não dispomos de recurso financeiro para contratar jogador que não vai jogar. E o fato real é que, nesse momento, ele não pode ser inscrito na Libertadores nem no estadual. Então também não precisamos fazer nada atabalhoado, né? Tudo com serenidade, com responsabilidade, compromisso com o Flamengo, com a instituição. Então eu, como presidente, tenho que ter essa cautela sempre. É o meu papel. Você falou em compromisso financeiro. É um time que vai ficar bastante pesado financeiramente falando, né? Com Wagner Love, com Ronaldinho Gaúcho, com David, com o próprio Adriano, caso haja efetivamente essa negociação. Mas em contrapartida, tem o outro lado da moeda, que é a captação de recursos, né? Quem é que não vai querer investir numa marca com tanto brilho dessa forma? Como é que você faz esse tipo de balanço? O que você espera captar e aquilo que você vai ter que investir? É uma equação financeira que nós temos que equilibrar sempre. O nosso elenco é um elenco financeiramente caro. Nós apostamos na ligação entre os consagrados com uma juventude que nós formamos aqui, investimos muito nessa formação. Então achamos que esse equilíbrio, apostamos nisso, estamos apostando nisso, né? Que esses meninos entram para contribuir e contribuir mesmo com os resultados que nós precisamos e a experiência desses jogadores consagrados. Esse eu acho que que foi o nosso projeto de 2012. E se tiver condição de jogo, se um jogador tão identificado com a torcida, tão identificado com o grupo,
pode vir a compor o nosso elenco, mas isso são etapas, inclusive nossa, de capacitação, de alavancar esses recursos para tornar tudo isso possível, né? Sem sangrar os cofres do Flamengo. Então, o Flamengo hoje tem uma situação financeira estável, cumpre seus compromissos, né? Tem os salários de todos os seus funcionários há 27 meses em dia, dos jogadores também, aí salvo um ou outro jogador que nós temos algum tipo de problema de luva ou direito de imagem e que nós já buscamos equacionar, já voltamos a realizar esses compromissos, a pagar mesmo. E aí chega mais uma demanda, então temos que buscar fechar os nossos patrocínios, os nossos parceiros, aumentar a nossa possibilidade de captação. Aí o projeto se torna possível. De uma hora para outra é tudo muito primário, né? Tudo muito ainda embrionário. Intenção sempre há, isso não é nenhum segredo. E sempre que começam esses namoros, o que a gente busca é casar. E assim, a gente sempre entra numa relação achando que vai casar, que a coisa vai acontecer. Eu acho que é por aí. Mas sempre, e eu tenho que dizer isso para a torcida, quem preside, quem administra, tem que sempre ter cautela, calma, segurança no que está fazendo, seriedade. O compromisso assumido é um compromisso que deve ser cumprido. Então tudo isso vai acontecer com o tempo. O que eu posso dizer de bom torcedor é que esse contato vai existir. Agora, se é que ele já não foi feito enquanto a gente está aqui falando. A gente falou em demanda ainda há pouco. A senhora falou em demanda. E uma outra demanda nesse casamento que vai aumentar é a exposição e o patrulhamento extracampo. É inegável que ele é um cara atencioso, carinhoso, boa praça com todo mundo e tal, mas como todo ser humano, de vez em quando pisa na bola. E é uma marca também bastante vigiada. O Flamengo teria estrutura, estaria preparado para acompanhar Ronaldinho Gaúcho, para acompanhar Wagner Love, para acompanhar Adriano e mesmo assim ainda manter uma boa velocidade de navegação nas competições que vai disputar, que está disputando? Olha, são jogadores profissionais, né? E como profissionais devem cumprir seu papel. O que nós fazemos é acompanhar e quando sentimos que a luz vermelha acendeu ou tem algum tipo de situação que compromete o rendimento e o andamento do grupo, não só nós chamamos e falamos e assumimos isso, como a torcida também se manifesta. Então, não acredito que um jogador profissional consagrado ele queira entrar em campo e não jogar muito bem, porque a torcida do Flamengo ela é implacável. Para jogar no Flamengo não é qualquer um mesmo. São casos isolados, não dá para fazer uma análise geral, são casos isolados. O caso Adriano é um caso de amor com a torcida, né? Tem uma outra dimensão, então tem um outro tipo de cuidado, né? Nunca fugimos do problema, eu acho que o jogador não deve fugir também, acho que é um jogador que tem essa personalidade. Cuidado nosso redobrado, sem dúvida nenhuma, caso venha a se estabelecer essa contratação. Agora, acho que já é um jogador mais velho, que tem também, já tem uma vivência, e sabe que, queira ou não queira, no início tudo são flores, mas o que vai sempre sustentar, o que mantém um jogador aplaudido no mercado e bem, são os resultados que ele apresenta em campo. Nesse sentido, a nossa torcida é o nosso maior fiscal. Queria te agradecer o papo e te perguntar, eu imagino que a presidente do Flamengo precisa ser um pouco mais fria do que a Patrícia, que deve ser mais passional e mais quente, para saber se você já se recuperou daquele empate em 3-3. Acho que a gente não se recupera nunca, né? Porque a vontade, como torcedor ou como qualquer torcedor, é tentar entender, balançar. Mas eu acho que o papel é estar aqui, né? Porque tem sempre o próximo jogo, o próximo campeonato, a próxima rodada, o próximo movimento, o jogador que está machucado que volta. Então a gente procura entender, faz análise, fica muito triste que bobeamos, perdemos pontos que podem nos fazer muita falta lá na frente, mas agora é a capacidade de superação. E o papel de um dirigente, e acho que eu faço isso com frequência, é me apresentar. Eu falo se o
que acho, principalmente quando me perguntam. Não interfiro no trabalho da comissão técnica, não me omito ou me ausento da responsabilidade, né, de compartilhar o sofrimento com o torcedor de jeito nenhum, estou aqui sempre presente. Mas nesse momento o que a gente tem que fazer é levantar e na próxima rodada trazer os pontos que deixamos passar. Não tem outro jeito. O legal de tudo isso é ver a molecada em ação, né? Ver uma safra boa aparecendo no time principal do Flamengo, imagino. Maravilhosa. Inclusive a preocupação dos mais velhos, da torcida compreender e não vaiar esses meninos, porque para o resultado da finalização de um Wagner Love, ou de um Ronaldinho, ou de um David, enfim, o próprio Léo Moura que vai voltar agora, para que eles possam trabalhar com segurança, eles precisam que essa molecada corra, e corra com segurança. Isso vai acontecendo a cada rodada. A gente percebe hoje o Luiz Antônio mais seguro, já fez 2 gols na Libertadores, nós sentimos o Muralha muito seguro, né? O Tomás entrou, está adquirindo essa maturidade, e vão falhar algumas vezes por falta de experiência mesmo, como qualquer pessoa em qualquer profissão. E o nosso torcedor tem que ser tolerante com essa meninada. Com os consagrados, aí é parte de cada um achar, fazer análise se jogaram bem ou não. Eu acho que vaiar o jogador é um erro. A gente tem que buscar é sempre motivar, porque a nossa torcida tem que jogar junto. Mas, sobretudo, nesses meninos, é sempre valorizar, aplaudir e procurar fazer com que eles rendam no próximo, porque eles têm muitos e muitos anos aqui ainda. Presidente, obrigado pela entrevista. Boa sorte. Nada. Conversamos hoje com a presidente do Flamengo, Patrícia Amorim, a respeito de alguns assuntos que são pertinentes, né? Estão na pauta aí do torcedor rubro-negro. Se você gostou, divulga o nosso vídeo, passa adiante, dá um RT e fique ligado porque a Rádio Globo não para. Reportagem, Jorge Eduardo.